Cada pessoa convive com a biotecnologia, mesmo quando não pensa a respeito e até quando não sabe de que se trata. Basta acordar pela manhã e partir um pedaço de pão, uma fatia de queijo, tomar um iogurte ou um pouco de coalhada para atualizar cenas de milhares de anos. O mais bonito da biotecnologia é que, seja de forma artesanal, sem compreender os princípios científicos, ou aplicando a tecnologia mais elaborada, ela acompanha a existência humana desde os primórdios da sedentarização e permanece importante e cada vez mais até os dias de hoje. Quando Renato Russo disse "Esse é o nosso mundo, o que é demais nunca é o bastante" na música Teatro dos Vampiros, não aplicou o verso para tratar de biotecnologia, mas numa licença poética pode-se dizer que encaixa perfeitamente. Quando se trata de biotecnologia, nunca é o bastante, sempre há mais a descobrir e a aplicar. Além dos fermentados tradicionais, como o vinho, a cerveja e o iogurte, produtos clássicos marcaram a fase da industrialização da biotecnologia, com suas grandes fermentações no início do século XX. Após um início modesto, mas marcante, o uso de seres vivos na obtenção de produtos úteis passou da produção artesanal para a compreensão microbiológica e bioquímica dos processos fermentativos, possibilitando ampliar para uma escala industrial, com produção de ácido cítrico e vinagre. E depois da descoberta da penicilina em 1928, com sua produção na década de 40, a biotecnologia modificou para sempre a área da saúde. O alcance para o bem-estar humano se fortaleceu pela produção de muitos outros fármacos e insumos, pela compreensão da relação entre genética e bioquímica, que abriu caminho para a engenharia genética, para a produção de biofármacos e proteínas terapêuticas como a insulina, para a modificação e melhoramento de vegetais e animais, por meio das técnicas de manipulação do DNA. Aplicações se diversificaram da alimentação para a saúde, agricultura, controle de pragas e proteção ambiental, com a biorremediação e recuperação de áreas degradadas. A biotecnologia está tão presente no cotidiano que há quem diga que qualquer pessoa dorme e acorda com ela. Mas é bem mais que uma palavra da moda. Veja há quanto tempo os ancestrais humanos já aplicavam biotecnologia, apesar de não conhecer seus fundamentos teóricos. Embora desconhecessem a existência de micro-organismos, puderam fermentar e obter produtos lácteos, carnes, vegetais e bebidas, além de descobrir engenhosamente que algo nos alimentos mofados podia ser usado para tratar feridas. A biotecnologia, apesar de andar muito na moda nas redes sociais e reportagens, é bem antiga, como ficou claro. Mas nunca é demais salientar que, embora as aplicações sejam milenares, sua compreensão enquanto ciência e tecnologia remonta aos trabalhos de Pasteur ao final do século XIX, com seus estudos sobre fermentação e microbiologia. A palavra biotecnologia é mais nova do que suas aplicações artesanais. Foi usada primeiramente em 1919 pelo engenheiro químico Carl Urke. Apesar das muitas propostas de definição, a própria palavra diz tudo. Bio é vida, tecno é o uso prático do conhecimento, sua aplicação, e logos é o conhecimento. Uma boa definição parte da compreensão de que se trata de aplicar sistemas biológicos, seres vivos, suas células, biomoléculas, para a obtenção de produtos ou processos para o bem-estar humano. Muito embora as fases se mesclem e dependam uma da outra, é útil compreender que a biotecnologia se desenvolveu de forma progressiva e que várias descobertas foram essenciais para seu alcance moderno. Uma fase muito antiga já foi descrita, com seus produtos tradicionais e focados principalmente na produção de alimentos e bebidas, desde tempos imemoriais. Uma fase que dependeu, obviamente, da capacidade que os seres humanos primeiros tiveram para domesticar plantas, iniciar a prática da agricultura e atrair animais para domesticá-los também. Somente assim as matérias-primas vegetais e animais estariam amplamente disponíveis para sua transformação em novos produtos. Vamos marcar o início desta fase em cerca de 10.000 AC. Quem não assistiu o filme deveria.
uma época em que focos de sedentarização e práticas agrícolas foram se disseminando entre os Homo sapiens. A fase clássica, iniciada no século XIX, tornou-se memorável com a biotecnologia industrial do século XX, pela aplicação das grandes fermentações e produção comercial de penicilina, o mais conhecido dentre todos os antibióticos. É justo ressalvar a importância dos fungos nesta fase. Os filamentosos Aspergillus niger, principal produtor de ácido cítrico, que abriu caminho para a biotecnologia industrial, e outros do gênero Penicillium, produtores de penicilina. Além disto, a levedura Saccharomyces cerevisiae, uma estrela das fermentações etanólicas, precisa ser lembrada. O ano de 1953 é considerado por muitos como o início da fase moderna ou molecular da biotecnologia, pois ficou marcado com a descoberta da estrutura em dupla hélice do DNA, após uma corrida científica envolvendo muitos nomes consideráveis, inclusive o famoso Linus Pauling, Rosalind Franklin e os laureados com o Prêmio Nobel James Watson, Francis Crick e Maurice Wilkins. Um episódio que merece ser analisado em outro momento e do ponto de vista feminino, já que os trabalhos de Franklin foram fundamentais para elucidar a dupla hélice. Mas o DNA teve uma história antes disso. Foi descoberto em 1869 por Friedrich Miescher, um médico e cientista suíço, pouco depois dos trabalhos de Gregor Mendel em 1866, sobre as bases da hereditariedade, e dos de Charles Darwin, com sua teoria sobre a origem das espécies por meio da seleção natural de 1859. Desde seu primeiro isolamento, em 1869, o DNA passou por altos e baixos, de desacreditado candidato a material genético até o foco das pesquisas sobre clonagem molecular, engenharia genética e produção de organismos geneticamente modificados. Uma fase que claramente continua em franca ascensão, desde a primeira companhia biotecnológica, Genentech, e seu sucesso na clonagem e expressão do gene da insulina humana na década de 70, até o sequenciamento e análise dos genomas em massa, os diagnósticos moleculares, a edição genômica com CRISPR, a produção de vacinas moleculares e os ambiciosos empreendimentos que pretendem prolongar indefinidamente a vida humana. Mas, enfim, estas fases podem coexistir, certo? Nem sempre é preciso que a biotecnologia seja molecular, afinal, ainda se produz iogurte, cachaça e etanol e muitos fármacos sem organismos geneticamente modificados. O que diferencia as duas abordagens é o princípio de melhoramento das linhagens produtoras. Na base da biotecnologia molecular está a modificação das linhagens por técnicas de engenharia genética, que geram os organismos transgênicos ou geneticamente modificados, nos quais genes de uma espécie são introduzidos em outra. É certo que a biotecnologia molecular depende das ciências ômicas em suas metodologias. Porém, existe uma inter-relação, visto que na biotecnologia clássica é mais do que possível ajustar um processo para que o rendimento e a eficiência de produção alcancem quase ou mais de 90%, como costumam ser os índices da fermentação etanólica. Há muitas formas de selecionar uma linhagem produtora bem ajustada a cada processo. Os ancestrais Homo sapiens tanto sabiam disso que, mesmo de forma empírica, conseguiram domesticar gramíneas e, com cuidadosos processos de seleção das sementes, puderam obter espécies alimentícias com sabor muito agradável, como é o trigo atual. E mesmo um micro-organismo geneticamente modificado não será um bom produtor biotecnológico se não for cultivado nas condições adequadas. Voltando ao fato de que nunca é o bastante, em biotecnologia sempre há algo a ser melhorado ou inovado. À medida em que diversas áreas do conhecimento avançam, a biotecnologia avança também, pois é multidisciplinar, unindo aplicações das mais diversas áreas da ciência, não apenas da microbiologia, genética e bioquímica, mas também da química, física, bioinformática, engenharia. Quanto mais conhecimento biológico e quanto mais instrumentação estiverem disponíveis, mais aplicações são pensadas e desenvolvidas, de modo a aproveitar os seres vivos e gerar benefícios à humanidade. Sempre de modo muito altruísta, correto? Esta pergunta fica no ar para que você construa sua própria opinião. Apenas para lembrar um episódio muito ilustrativo,
A descoberta dos genes BRCA1 e BRCA2, cujas mutações estão envolvidas no desenvolvimento da síndrome hereditária do câncer de mama e de ovário, gerou uma grande questão jurídica, científica e ética. Na explosão de dados e busca por genes humanos, houve tentativa de patentear esses genes, que também foram utilizados para desenvolver um método de diagnóstico. A patente, inicialmente concedida, foi revertida no reconhecimento da Corte estadunidense de que genes são produtos da natureza e não invenções humanas. Portanto, como produtos de uma evolução, os genes e os genomas não deveriam ser patenteados, mas, possivelmente sim, os métodos e tecnologias que permitirem suas aplicações. Esta é uma base importante a se considerar, porque a biotecnologia está invariavelmente ligada ao mercado e com investimentos de pesquisa muito altos. O que atrai investidores é a oportunidade de lucros, gerando também oportunidade de trabalho com elevada remuneração para pessoal bem qualificado, não sem algum conflito. Nas palavras de Watson e Berry, houve um tempo em que os cientistas eram acusados de se venderem quando participavam de alguma empresa. Mas a biotecnologia movimenta bilhões e os altos investimentos aceleram os resultados de pesquisa, como se viu na corrida pelo desenvolvimento de vacinas contra o SARS-CoV-2 durante a pandemia Covid-19, disponibilizadas em tempo recorde. Assunto relevante, pois a rapidez de desenvolvimento da vacina foi vista por muitos como desqualificador da sua segurança, e não como resultado de intensas pesquisas e avanços tecnológicos. Em plena pandemia, o mercado global de biotech movimentou valores próximos a 753 bilhões de dólares. E como se situa a profissão farmacêutica neste cenário? É possível ter ideia se for analisada a taxa de crescimento da biotecnologia no setor de biofarmácia, com produção de vacinas e proteínas heterólogas. Há estimativa de que os biofármacos se tornem 30% do mercado farmacêutico até 2030. No ranqueamento de países em biotecnologia, somando o quantitativo de patentes na área, a intensidade, suporte empresarial, bases de infraestrutura, política, estabilidade, força de trabalho e educação, o Brasil ocupava um modesto 36º lugar em 2013, atrás de muitos outros com menor biodiversidade e extensão territorial. Interessante de se analisar considerando a implantação do pró-álcool na década de 70, que havia feito do Brasil o principal produtor e exportador de etanol, superado depois pelos Estados Unidos, que também ocuparam a liderança geral da biotecnologia no mundo. Naquela década de 2013 e na seguinte, enquanto alguns países mantiveram sua liderança em biotecnologia, outros emergiram, não por acaso, mas como fruto de muito investimento para a formação e captação de pessoal qualificado, pela aplicação de recursos em pesquisa e geração de tecnologia e inovação. A China se tornou líder do mercado biotecnológico na Ásia e consolidou sua importância durante a pandemia Covid-19, com a produção de vacinas e fornecimento de insumos farmacêuticos ativos, enquanto a Índia também ascendeu neste cenário. Segundo o valor de mercado, 25 grandes companhias dominam o cenário mundial de biotecnologia, algumas das quais foram muito citadas recentemente pela produção de vacinas. É possível ter ideia da força biotecnológica de um país considerando a quantidade de empresas na área que ele cedia. Mas e o Brasil? Recentemente, uma portaria do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações tratou do tema e criou a iniciativa Brasil Biotech, com objetivos que vão desde a estruturação de ações para pesquisa e desenvolvimento até inovação e transferência de tecnologia entre a academia e o setor privado, considerando o ponto da educação em biotecnologia. A Lei de Biossegurança vigente no país data de 2005 e foca nos transgênicos e nas atividades envolvendo engenharia genética. Desde essa época foram instituídos o Conselho Nacional de Biossegurança e a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, para tratar dos temas relativos às atividades voltadas para a engenharia genética. Além disto, existe também um sistema para cadastro de qualquer acesso ao patrimônio genético brasileiro e regulamentação para quaisquer atividades envolvidas. A biotecnologia não é um assunto novo, nem é incipiente no país. O Brasil poderia se tornar um dos maiores expoentes em biotecnologia, dada a qualidade dos pesquisadores, das fundações e universidades que possui,
Entretanto, é preciso mais do que legislação, como todo brasileiro sabe bem. É preciso que haja investimento em ciência e educação. É importante, entretanto, analisar bem o que apontam alguns relatórios para compreender de fato quais são os desafios. Há diversas formas de estimar, mas um dos relatórios de análise global colocou o Brasil na 47ª posição da biotecnologia em 2021. Apesar das numerosas instituições, fundações e universidades que fazem pesquisa de ponta em biotecnologia. O problema é que é preciso fechar o ciclo tecnológico e viabilizar que as pesquisas se transformem em produtos disponíveis para a sociedade. Os brasileiros produzem vacinas, medicamentos, sequenciam genomas, desenvolvem métodos diagnósticos e soluções científicas para problemas nas mais diversas áreas, da biotecnologia vermelha na saúde até a biotecnologia verde, com suas aplicações na agricultura. Mas, como a instabilidade política e econômica, a infraestrutura de transporte, eletricidade e outros recursos básicos, as crises hídricas, a falta de investimento na educação afetam a biotecnologia? Como isso se reflete no reconhecimento do Brasil como país capaz de aproveitar de forma responsável, sustentável, seu patrimônio genético para desenvolver uma bioeconomia estratégica e cada vez mais relevante no cenário mundial? De que modo é possível que os próprios brasileiros invistam em biotecnologia se o cenário econômico for desfavorável? Outra questão fundamental para o desenvolvimento biotecnológico é a disponibilidade de pessoal altamente qualificado. As empresas de biotecnologia muitas vezes são fundadas ou administradas por cientistas que transitaram da academia para o mercado biotecnológico. São estes profissionais os mais capacitados para identificar oportunidades em uma área tão abrangente e cientificamente complexa. Um relatório de mercado de 2017 identificou no Brasil 237 empresas de biotecnologia, focadas principalmente na saúde humana e animal, além de outras grandes aplicações. Na Índia, são mais de 2.000. Um dos desafios, certamente, é conseguir pessoal qualificado, o que demanda a formação de novas gerações de biotecnologistas. Para isto, diversas conexões são necessárias. Países que despontam em biotecnologia investem em educação e em pesquisa científica. Fomentar o espírito crítico e a formação científica são passos iniciais, e é preciso mais que uma geração para transformar uma realidade, o que significa que é preciso começar logo, valorizando a capacitação das novas gerações, para que sejam competentes e capazes de atuar ética, responsavelmente no desenvolvimento político, econômico e humano do país, em todas as áreas, mas também em biotecnologia. Qualquer empreendimento viável precisa primeiro que alguém tenha a ideia e depois os meios para sua concretização. A ponte entre estas duas etapas depende de uma boa educação e de uma economia favorável. Fica uma proposta de reflexão, ou muitas.